Bom, então o KF também é a relação entre a bacia, a área da bacia e o quadrado do comprimento do rio. Por exemplo, o Rio São Pedro, que tem um comprimento aí, vamos imaginar, de 70 quilômetros, então 70 ao quadrado. A área dessa bacia, dividido, essa área que estou procurando, né, saber qual é a área da bacia do Rio Brígida, dividido pelo comprimento do maior rio. Quer dizer que o Brígida, São Pedro não, o Brígida, né? 120 quilômetros, se eu não me engano, né? Dividir essa área, esse índice. Então, esse fator dá alguma indicação sobre a tendência da bacia a produzir enchentes ou inundações, pois um fator de forma baixa, grande comprimento axial, reflete uma menor probabilidade de ocorrer na bacia, uma chuva intensa que atinja toda a sua extensão. Está vendo? Relacionando a possibilidade de ocorrer uma chuva em toda a área da bacia de grande intensidade. Que pegue também toda a extensão do rio? Que pegue toda a extensão do rio. Isso é coisa interessante, porque aqui, na casa de uma bacia como a nossa, é difícil, né? Porque esse índice vai colocar isso aí, né? Ele diz aqui, esse fator dá alguma indicação sobre a tendência da bacia a produzir enchentes, ou inundações, pois um fator de forma baixa, ou seja, que tem um grande comprimento axial, reflete uma menor probabilidade. Quanto maior essa extensão desse rio principal, menor a probabilidade de dar uma chuva, né, que causa uma inundação em toda a região, né? Aí fala aqui de características do relevo, né, não considerei nem tanto, a altitude, né? Falou do índice de drenagem, que a gente já adiantou alguma coisa. A rede de drenagem da bacia hidrográfica joga papel importante na geração de cheias. Em uma bacia eficientemente drenada, o escoamento concentra-se rapidamente na saída, causando vazões de pico elevadas e baixos valores de vazão mínimas. Né? Quer dizer, se o rio tiver muita drenagem, muitos pequenos riachos, tudo, ligeirinho isso acontece, né? Se o rio tiver poucos afluentes, assim dizendo, né? Quer dizer, é outra situação, né? E também esse período da zona urbana crescente, isso também influencia muito? Claro. Pela infiltração, a gente vai ir lá na frente. Influencia na infiltração, no volume que infiltra, né? Quanto mais crescer, quanto mais pavimentar, mais problemas se causam. Né? Aí vamos lá para frente, o que eu quero ver. Aí, na página 11, tem um bocado de fórmula para calcular tempo de concentração. E lá no finalzinho, existe uma fórmula que foi determinada com dados de 10 bacias rurais da Irlanda. Olha a coisa que vem de longe, né? Da Irlanda, com áreas em faixa de 149 a 930 km². Seus parâmetros refletem o comportamento de bacias médias e escoamento predominante em canais. Então, TC é igual a 21,182 vezes a área elevada a 0,41 vezes esse S. Esse S é a declividade do tal vega em metro por metro. Por esse baixa 1 metro em 100 metros. Se baixa a relação metro por metro. Quanto metro da declividade do rio? Por exemplo, um rio que tem uma declividade entre o início, a nascente dele e o final dele de 200 metros. Então, divide 200 pelo comprimento dele. Então, esse é esse. Então, essa é a forma para calcular o tempo de concentração que leva a água para chegar na exutória. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Né? Muito bem, então eram essas considerações que a gente está fazendo aqui, da página 8 da página 9. Essa fórmula de Gravelli, né, para calcular esse KC, esse coeficiente de compacidade, e essas informações sobre o tempo de concentração, que é o tempo, a fórmula que calcula o tempo que leva a água para chegar no ponto considerado, né? Vamos lá para a precipitação, continuar lá. Era só lembrando essas características que a gente... Da precipitação a gente viu os tipos, né? A convectiva, a orográfica, né? A frontal. A aquisição dos dados são os pluviômetros. O que é um pluviômetro, né?
as formas, o pluviógrafo, que era outro sistema mais antigo, que descreve, né, como se fosse um eletrocardiograma, né? A água cai dentro da cubeta e a cubeta promove, a partir de um determinado peso, determinada massa, ela escoa e um gráfico é feito, né, com esse volume que foi escoado, né? O radar, né? O radar é baseado na emissão do pulso de radiação eletromagnética que são refletidos pelas partículas de água na atmosfera, né? E os satélites, que é esse sistema hoje que a televisão usa, né? Os satélites têm sensores da temperatura nas nuvens, né? E determina o volume de água que tem naquela nuvem, né? E projeta ele. A vantagem que tem é porque atinge grandes regiões, esses satélites, né? Uma tecnologia avançada, né? Eu acho que até usando um sensor de temperatura, né? No caso do satélite. A altura pluviométrica a gente já tem uma ideia o que é, né? A duração, a frequência de ocorrência da conservação, e aqui tem uns dados muito importantes, na tabela 4.1. A frequência de ocorrência de chuvas diárias de diferentes alturas em um posto pluviométrico no interior do Paraná, ao longo de um período de aproximadamente 23 anos foi medida essas chuvas. 23 anos. O IPA já tem bem 40 que mede no estado todinho, né? Então veja bem, no estado do Paraná foi observado que em 23 anos, 5.597 dias a chuva foi zero. 5.600 dias praticamente, né? Chuvas zero, não tiveram chuvas nesses 23 anos. Isso é a mesma coisa que dizer que no período total de 8.279 dias, isto é, em 67% dos dias do período não ocorreu chuva. 67% do tempo nesse município, nessa região do Paraná, não choveu. Aí a gente só diz, não chove é no sertão. Está entendendo? Mas aqui é o Paraná e foi pesquisado 23 anos. Em pouco mais de 17% dos dias do período ocorreram chuvas, com intensidade baixa, menos de 10 milímetros. Em 17% do período as chuvas tiveram menos de 10 milímetros. Aí fica chovendo aqui 5 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros por dia. Se a gente for olhar, todo dia chove 5 milímetros. A previsão já está com certo, 5 milímetros, né? Aí veja bem, olha, aí mostra a tabela aqui, em bloco, precipitação zero, 5.597 dias. Precipitação maior do que 10 milímetros e menor do que 20, 450, precipitação menor do que 10 milímetros, 1.464 dias. Vezes ocorreram, aliás, né? Precipitação maior do que 20 e menor do que 30, 289. Precipitação maior do que 30 e menor do que 40, e aí vai. Precipitações maiores do que 90 e menor do que 100. Só 8 vezes aconteceu nessa região, em 23 anos. Olha só, do Paraná, né? Só 8 vezes teve uma ocorrência de chuva entre 90 e 100 milímetros. Precipitação maior do que 190 e menor do que 200. Um dilúvio, né? Precipitação maior do que 180 e menor do que 190, só uma vez. Só uma vez nesse período teve uma chuva maior do que 180 milímetros. Um dilúvio, né? Só uma vez, em 23 anos. Aí a gente diz, quando tem na televisão a inundação, a gente diz, eita, está se acabando, choveu um dilúvio naquela região. Isso não é verdade. As enchentes são por outras razões, que a gente vai ver mais na frente, né? Mais do que 190 e menor do que 200, zero. Maior do que 200, zero. Aí ele diz aqui que a variável utilizada na hidrologia para avaliar eventos extremos como chuvas muito intensas é o tempo de retorno.
TE dado em anos. O tempo de retorno é uma estimativa do tempo em que um evento é igualado ou superado. Em média, por exemplo, uma chuva com intensidade equivalente ao tempo de retorno de 10 anos é igualada ou superada somente uma vez. Então, em 2005, deu uma chuva em Araripina de 130 milímetros. Daqui a 10 anos, possa ser que dê uma chuva maior, igual ou maior de 130 milímetros. Não é todo dia que acontece isso. Eu estava na zona rural nesse dia, no sítio Serrinha, né, no interior do município, já na altura de nascente, eu estava na roça nesse dia e eu não consegui mais voltar para casa de moto. Em todo lugar da estrada dava 100 milímetros. Perdão, dava nada na estrada, nos lugares mais baixos. Não passava mais caminhando, era só se fosse nadando. A chuva foi 134 milímetros. Na mesma semana, eu fui para uma reunião no Recife, no Palácio do Governo, com o secretário da Agricultura, para avaliar os estragos dessa chuva aqui na região, todinha. A quantidade de reservatório d'água que tinha sido danificado por causa dessa chuva, para fazer um orçamento de recuperação. Aí diz o tempo de retorno, aí na tabela 4.1, tempo de retorno é 1 sobre a probabilidade de acontecer. Se tiver a probabilidade de 10%, se eu dividir 1 por 10, 0,01, então dá o tempo de retorno dessa chuva acontecer. Se eu tiver uma probabilidade de 15%, eu boto ela aqui embaixo e divido, é o tempo de retorno. Se a probabilidade for 1%, eu divido 1 por 0,1. Aí outras informações que a gente tem aqui é a variação da precipitação. Como já foi da espacial da precipitação. A gente sabe que pode dar uma chuva de 50 milímetros na extrema e na barra não dá, né? Dá? Ou no Videl, dá uma de 90 na Moraes, em Araripina, ser 20 milímetros. Então a chuva varia espacialmente. Né? Tá entendido isso aí, tá? Né? Então quer dizer que essa variação espacial ela está irregular, uma região única ou Exatamente. Por mais que a estimativa diga, né, é 90% da probabilidade de chuva nessa região, mas ela vai cair, aquela precipitação vai cair 60 milímetros, mas eles consideram o fator espacial, né, para isso. Ela não vai ser 60 milímetros em toda a região. Ela nunca cai em geral assim, não? Aí a outra variação da chuva é a sazonal, que é temporal. Aí ele diz aqui na apostila, um dos aspectos mais importantes do clima e da hidrologia de uma região é a época de ocorrência de chuvas. Existem regiões com grande variabilidade sazonal da chuva, com estações do ano muito secas ou muito úmidas. Aquela pergunta, qual é o mês que mais chove no sertão? Se a gente for olhar 30 anos para trás lá no IPA, é o mês de março. Né? Se a gente pegar 30 anos atrás, o IPA vai dizer que é o mês de março. Mas tem outra coisa muito importante. Tadeu, quando é que tem o maior acerto na safra no Araripe? Essa pergunta, um seminário da Embrapa, os caras lá em Brasília me botaram sortearam dois técnicos no estado de Pernambuco para falar disso. A Embrapa estava dizendo, olha, a safra na região Araripe, ela não depende do período total, do calendário agrícola. O calendário agrícola é 1 de janeiro até 31 de março, é o calendário agrícola. Mas chove em novembro, o agricultor planta. Se chover em dezembro, ele planta. O período agrícola é referente ao período chuvoso? O calendário agrícola para o governo é janeiro, 1º de janeiro a 31 de março. E aí essas chuvas, o senhor falou novembro, abril? Do calendário anterior. Né?
não considera. Aí a gente faz uma jogada, né, para justificar. Diz, olha, o seguro safra, faça uma avaliação da produtividade do município. Primeiro a produtividade, você avalia, para ver se enquadra a liberação do seguro safra. Hoje, com a pandemia, o governo libera por qualquer coisa, seguro safra, né? Aí, e por política, né? As duas coisas. Aí, a Embrapa lançou um estudo. Não é o mês de dezembro, não é o mês de janeiro, não é o mês de fevereiro, não é o mês de março, que depende da chuva. A chuva no Araripe depende, no Brasil, assim dizendo, depende da janela